E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Walter e hoje estou trazendo mais um vídeo da série Excel para vocês com o seguinte tema: validação de dados, lista suspensa. Muitas pessoas conhecem esse recurso da seguinte maneira: eu clico na célula e aparece uma lista de opções que eu posso escolher para dar entrada de valor dentro da célula. Então, geralmente as pessoas explicam esse recurso com essa fala. Pois bem, se você conhece também dessa maneira, mas não sabe como fazer, eu vou ensinar vocês então hoje. Vamos lá. O que nós precisamos começar fazendo? Selecionando a célula ou as células que você deseja aplicar o recurso. No meu caso aqui, eu vou selecionar somente a célula B4, mas você pode selecionar todo um conjunto se você quiser. Depois que eu selecionei a célula B4, eu vou até a guia Dados. No grupo Ferramentas de Dados, eu vou encontrar então Validação de Dados. Vou clicar uma vez e na sequência tem um comando chamado Validação de Dados. Quando eu clico, essa caixinha é aberta para mim. O que essa caixinha está dizendo? Aqui na primeira aba, tenho configurações, critérios de validação. Permitir qualquer valor. Aqui está dizendo para mim que essa célula aceita qualquer coisa. E agora eu vou colocar uma restrição. De qualquer valor, eu vou selecionar então a opção Lista. Quando eu seleciono a opção Lista, já tenho aqui habilitado o menu suspenso na célula, que é o que nós desejamos, e o Excel pergunta para mim: fonte, aonde que está a fonte? De onde que vão vir esses valores? E eu vou selecionar então aqui na planilha, desde RH até essa célula em branco aqui para baixo de compras. Já poderia apertar OK, daqui em diante já funcionaria, mas eu quero chamar a tua atenção para mais dois detalhes. Eu tenho uma mensagem de entrada, também essa guia. Então, mostrar mensagem de entrada ao selecionar a célula. Quando a pessoa clicar na célula, já vai vir a mensagem que você está digitando, tá? Para ela já saber o que vai digitar. Fica a teu critério. E eu também tenho a guia alerta de erro. Eu tenho 3 estilos: parar, aviso e informações. Aqui é muito importante ressaltar que o aviso e o informações tem essa tônica. O Excel avisa que você ou que o teu usuário da planilha está errando, mas ele permite que seja dado a entrada do valor. O estilo parar não permite que o usuário insira o valor errado. Na minha opinião, o estilo parar faz mais sentido. Então eu posso colocar aqui no título, por exemplo: atenção, digite novamente ou escolha um valor na lista. Ponto. Tá? Então já configurei o meu alerta de erro, não desejo uma mensagem de entrada, isso daqui fica um tanto quanto cansativo. E as configurações aqui da lista e da fonte eu já acertei. Então, ok. Está feito aqui a minha lista. Clico e eu enxergo então as opções que podem ser colocadas dentro da célula. Por exemplo, eu quero financeiro, coloco. Se eu digitar qualquer outra coisa diferente, por exemplo, teste, o Excel já vai disparar a mensagem que eu configurei. Atenção, digita novamente ou escolha um valor na lista. Aí eu vou clicar em cancelar então para que essa operação seja anulada. Beleza? Então eu fiz aqui a primeira opção sem nomeação de intervalo. E repare um detalhe muito importante que nós vamos corrigir aqui na explicação 3. Eu tenho um espaço em branco aqui. Esse espaço em branco se dá porque eu deixei uma célula em branco, um slot sobrando. Eu poderia colocar aqui mais um setor, por exemplo, atendimento. Tá? E aqui já apareceria lá como a última opção. Beleza? Vamos agora com intervalos nomeados. Eu posso chamar esse meu espaço aqui de setores. Então, eu vou selecionar. Eu posso vir aqui no cantinho, na caixa de nomes, apagar o que está escrito aqui H4, digitar setores, ou fazer da maneira mais tradicional, que é a que eu prefiro ensinar você, que é a mais completa, vamos dizer, né? Então, eu vou vir aqui em Fórmulas, em Gerenciador de Nomes. Tá? Eu vou abrir, então, esse recurso, Novo. Qual que é o nome do meu intervalo? Setores. Refere-se a... Então, eu vou apagar tudo isso daqui, pressionar igual e selecionar novamente aqui as células. Pressiono OK. Então, eu nomeei esse intervalo como setores. Vou fechar. Aonde que isso vai fazer diferença? Somente na hora de você aplicar o recurso na célula. E vou repetir o passo. Venho até Dados, Validação de Dados. Vou, então, tirar de qualquer valor, Lista. E aqui em Fonte, eu vou apertar a tecla igual e, na sequência, eu pressiono F3. Vejam só, porque a tecla F3 abre um atalho
onde eu consigo enxergar quais são os intervalos já nomeados. Eu tenho aqui, então, setores, pressiono OK. A diferença é que eu não preciso vir aqui e selecionar. Caso eu tenha, ou eu deseje que essa lista, a fonte dela venha de outra planilha, eu posso fazer a nomeação e não preciso aqui recolher desta maneira e ir lá fazer a seleção. Aqui facilita um pouco mais para você ter o trabalho, você tem ganho de produtividade. Então eu coloquei igual setores, lembrando que eu pressionei F3 e pressiono OK. Então vai aparecer os setores com o mesmo efeito, tá? Com o mesmo resultado. Então eu tenho o recurso validação de dados devidamente aplicado aí na minha planilha. Só que quando eu abri o recurso de validação de dados, apareceram outras opções. E é muito importante que você conheça como que essas opções funcionam e para que é que elas servem. Vamos dar uma olhada. Então, que outras opções tem, que são as mais comuns, que as pessoas mais utilizam? Número inteiro, decimal, data e hora. Então, o número inteiro, por exemplo, você vai limitar que a célula aceite apenas números inteiros. Se a pessoa digitar qualquer outra coisa diferente de número e tentar colocar número decimal ou número com vírgula, a célula não vai aceitar. O decimal, por sua vez, ele aceita números inteiros e também números com vírgula. Isso é muito importante quando você quer fazer a validação de célula assim. Aqui a pessoa só vai digitar números que serão transformados em valores monetários. Isso é muito legal. Data, a pessoa não pode digitar nenhuma data fora do intervalo estipulado e hora de semelhante modo. Vamos começar aqui, por exemplo, por número inteiro. Então eu venho até dados, validação de dados. Então eu vou colocar a caixinha aqui do ladinho. Qualquer valor, não. Vou colocar número inteiro. Lembrando que aqui em mínimo e máximo eu posso tanto digitar 1 e também 10, quanto eu posso clicar na planilha. Tá? Eu prefiro geralmente fazer clicando na planilha, porque caso eu queira trocar, não preciso vir aqui no recurso, eu só vou e altero na planilha. Criando aí algumas guias de memória, por exemplo, onde eu coloco essas diretrizes, né? Então aqui no mínimo eu posso pressionar igual, ele clicar aqui na célula vai ficar igual a B8 e no máximo igual, e clicando na célula vai ficar B9. Só não posso esquecer de travar, porque caso eu faça em uma célula e arraste para as demais, pode perder a referência, tá ok? Então vou pressionar OK, aqui número inteiro, tentar colocar 1,1. Ele já não aceita. Então tem que ser 1 ou 2 e assim por adiante. No decimal é muito útil nesse caso. Eu já deixei a célula formatada como contábil, vou até dados, validação de dados, e vou então colocar restrição de modo que a célula aceite somente números decimais. Qual que é o mínimo? Eu costumeiramente coloco 1, 0,01 ou 1 centavo, como se fosse. Então igual, vou clicar aqui, para o mínimo e para o máximo igual, vou clicar no 50 mil. Então, não posso esquecer de travar também, ok? Pressiono OK. E decimal, por exemplo, suponhamos que você tem uma planilha financeira, você aplicou esse recurso para não ter o risco da pessoa errar. Então, R$ 5,50, 5,50. É muito comum as pessoas que estão aprendendo a mexer em Excel, as pessoas que não têm o domínio do software, tentar colocar 5,50 com ponto. Ou tentar escrever R cifrão 5,50. E isso dá um problema sério, porque o Excel não faz a leitura. Então você já inibe esse tipo de problema. Se eu tentar colocar aqui 5,5, ele não vai aceitar, porque 5,5 não é número, é texto. Tá ok? Então, muito bem. 5,50 posso colocar 10,80 e assim por adiante. Data, mesma coisa. Validação de dados, data, fazendo um pouquinho mais rapidinho, agora que a gente já pegou a manha. Data de início igual aqui, já travo. E data de término igual F9 e já travo também. Pressiono OK. Se eu tentar colocar qualquer data que esteja fora desse período, não vai aceitar. Por exemplo, vamos supor que eu estou trabalhando uma planilha de lançamento e lanço sem querer 27, que é a data de hoje, de março de 2019. O Excel não aceita, porque eu restringi a célula a aceitar somente datas que estejam dentro desse intervalo. Então eu vou deixar aqui 27 de 3 de 2020. Joia. E aqui na hora, a mesma coisa também. Então, hora inicial igual H8 e hora final igual H9. Devidamente travado, pressiono OK. Então, hora 13 horas. Não aceitou. Por quê? Porque 13 horas é maior do que as 12 que eu coloquei como limite. Então, se eu colocasse aqui 9h35, perfeito. Muito bem, pessoal. Então, essas daqui foram as outras opções. E agora nós vamos para a explicação 3, que corrige
um detalhe muito importante que eu vou reprisar com vocês. Vamos lá. Aqui na explicação 3 eu vou tratar de um problema que aconteceu lá na explicação 1, que é reclamação de muitos alunos. Vamos voltar lá na explicação 1 para que vocês vejam. Aqui, ó, seja com o intervalo nomeado ou não, vou apagar o atendimento, veja o que acontece. As pessoas reclamam que fica esse espaço em branco aqui na lista suspensa. Aqui no setor, mesmo com intervalo nomeado, também fica o espaço em branco. Tem pelo menos aí duas maneiras de resolver isso. Tem criando intervalos dinâmicos através do gerenciador de nomes aqui em fórmulas. Na minha opinião é um pouquinho mais complicado, mas se você faz desse jeito perfeito, funciona. E também tem como definindo o intervalo como tabela, que é o que nós vamos trabalhar. Vejam só. Então aqui na explicação 3 o que nós vamos fazer? Primeiro de tudo, eu vou selecionar a minha tabelinha, que são os dos meus setores. Venho em página inicial, formatar como tabela, e vou aplicar uma formatação de tabela aqui nessa tabela, nessa pequena tabela que eu criei. Então aqui já aparece a caixinha de diálogo, ó, onde estão os dados, eu já selecionei, e minha tabela tem cabeçalhos. Ótimo, pressiono OK. Então apliquei uma tabela. Aqui na célula B4, que é onde eu desejo aplicar a validação, eu vou então até dados, validação de dados, lista, aqui em fonte igual, e vou selecionar do mesmo jeito, DRH até compras. Vou pressionar OK. Beleza, apareceram aqui os meus valores. Mas eu não tenho, mas aí surge a necessidade, eu quero cadastrar mais um. Eu vou então fazer o seguinte. Então eu tenho esta célula em branco, eu vou digitar um setor aí que pode ser que você queira cadastrar. Por exemplo, atendimento. Vou pressionar Enter. Então, automaticamente, a célula que está abaixo da tabela já pegou a formatação de tabela e deu uma olhada que apareceu até o raiozinho aqui, que é o do recurso de preenchimento relâmpago. Já puxou a formatação da célula de cima, já trouxe a tabela junto e já ampliou esse intervalo. Então, automaticamente, aqui no setor, na nossa validação, já apareceu o atendimento. Então, você evita que fiquem aquelas células ou aquelas linhas em branco aparecendo aqui, sobrando, poluindo aí a tua lista suspensa. Então, basicamente, é formatar como tabela e deixar as linhas de baixo sobrando, de modo que quando você for cadastrando, vai aparecendo aqui. Só lembrando que não adianta formatar tudo, inclusive as células em branco como tabela, senão não resolve. Tem que ser desse modelinho que eu passei aqui para vocês. Beleza, pessoal? Se você tiver alguma dúvida, se você faz diferente, deixa aí nos comentários. Não esquece de deixar o like para ajudar o canal, de se inscrever também. Se você tiver alguma sugestão de conteúdo, deixa aí que assim na sequência eu faço o vídeo para vocês. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima!